nossa vida, na verdade, é feita de escolhas. E hoje eu quero falar deste assunto que pode definir a nossa vida. Na realidade, nós sabemos que o livre-arbítrio, ou a escolha, é do homem. Deus nos deu o privilégio de podermos escolher os nossos caminhos, a nossa vida. Só que tudo, na verdade, tem preço. O que nós plantamos, nós colhemos. Eu quero que fique claro que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Por exemplo, nós vemos, no fim do ano, existe a corrida de São Silvestre. Às vezes, eu já vi até de 30 mil, 40 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas que vão das avenidas e todas querem vencer. E a gente vê que, na hora certa que dá o sinal de partida, sai aquela multidão correndo. E todos querem vencer. Mas normalmente, no caminho vai caindo. Uns cansados, outros desistem. Enfim, no percurso, vamos dizer assim, de 15, 20 quilômetros, a gente vê quem é quem. E normalmente, sempre naquela multidão de pessoas, tem um que chega primeiro. Na realidade, todos querem vencer. Todos tentam a sorte. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos o nosso objetivo. Em 1 Coríntios 9, de 24 a 26, Paulo está falando que todos competem e querem ser vencedor. Mas só um consegue chegar em primeiro lugar. Também nós vemos em Apocalipse 13, 8, nós vemos que nós não podemos nada contra a verdade. Então, Paulo foi mais ou menos assim como Jesus, vamos dizer, no Espírito. O Senhor no começo disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A multidão correu para perto de Jesus. Mas depois Jesus mudou o discurso. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ei! Antes todo mundo estava seguindo ele interessado. Mas depois, quando eles já estavam interessados, Jesus quis definir a situação. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, já muitos deixaram de andar com Jesus. A mesma coisa acontece hoje. Nós somos 8 bilhões de pessoas. Está todo mundo aflito, todo mundo querendo ser vencedor, as pessoas estão interessadas em bens, em casamentos, em saúde. Mas as pessoas estão esquecendo de uma coisa. Essas 8 bilhões de pessoas, como que Paulo diz, todos querem ser vencedor. Mas a Bíblia diz que muitos chamados, poucos escolhidos. Tem muita gente que quer ser vencedor, mas ele não está disposto a correr. Ele não está disposto a perseguir o alvo. Ele não está disposto a renunciar. Ele pega as promessas do Senhor e quer exigir que Deus faça isso, faça aquilo, sem ele ter compromisso. Como Deus pode abençoar uma pessoa se ele não quer mudar? Como Deus pode fazer alguma coisa na vida de alguém se esse alguém nem interesse tem em mudar? O mundo está desabando. Todos querem ser vencedor. Como nós vemos lá na São Silvestre, 20, 30, 40 mil pessoas saem disparada. Mas no caminho, num trajeto assim de 15, 20 quilômetros, as pessoas vão caindo. Por quê?
Porque aquele que vence, geralmente, ele treinou o ano todo. Todas as manhãs ele saía, fazia corrida, então ele estava preparado para aquilo. E às vezes a pessoa é obesa, às vezes não tem fôlego, mas tem ambição de querer vencer, de querer ganhar. E começa a cair pelo caminho. A causa até da pessoa morrer. Desiste. Porque não tem a disposição, não tem o preparo físico. São como os crentes que dizem que creem em Deus. Mas quando em Apocalipse 14, de 6 a 12, as 3 mensagens angélicas, eles não querem, assim, se submeter a Deus. Porque ali está falando, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a som das águas. Quando nós pegamos isso aí, e o Senhor nos leva lá em Êxodo 20, verso 11, aonde Deus está falando no 4º mandamento, e para arrematar ele então diz, porque eu, Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e o som das águas. Ei, ali o Espírito nos joga em Êxodo nos 10 mandamentos. Quem tropeça não é culpado de todos. Então, presta atenção. Essa mensagem é de divisão. Todos querem ser vencedor. Se a gente perguntasse para 8 bilhões de pessoas se eles queriam para o céu, eles queriam para o céu. Mas se a gente perguntar para um espírito, um macumbeiro, se ele quer ir para o céu, ele quer ir para o céu. Se a pessoa estuprou, é assassino ou drogado, se perguntar se ele quer ir para o céu, ele quer ir para o céu. A pessoa rouba. Imagina o ladrão chegar lá no céu, as ruas de ouro, os muros de cristal, ouro, prata, pedras preciosas. Ei, a pessoa não ia tentar tomar, levar uma escavadeira, umas máquinas possantes, e se fosse preciso enfrentaria Deus e mataria a Deus, como foi no caso do Senhor Jesus. Repara, as pessoas não estão interessadas em viver eternamente. Nós sabemos que errar, como diz o ditado, errar é humano. Mas permanecer no erro é burrice. Então a gente vê que as pessoas, na verdade, não estão interessadas no Deus Todo-Poderoso. Não estão interessados numa vida eterna. Estão interessados, sim, em ganhar dinheiro aqui, em se prostituir, em fazer coisas erradas, querendo que Deus as tolere e até leve para o céu. Ora, acho que aquele que não poupou seu próprio filho, quando assumiu os nossos pecados, vai tolerar e levar a pessoa sem conversão. E as pessoas querem tentar a gente. A gente tem mostrado na Bíblia que nem Noé, nem Jó, nesses homens importantes da Bíblia, que tiveram na presença de Deus, se vivesse numa época como a nossa, não salvaria, senão sua própria alma, se andasse direito. Então, como você está no erro, ou tem alguém no erro que não quer nada com Deus, como você quer forçar a gente, vamos dizer, a orar, achando que Deus vai ouvir, só porque a pessoa tem comunhão com Deus? Nós não podemos nada contra a verdade. Nós não podemos forçar a vontade de Deus. Deus segue regras que Ele mesmo se submeteu a essas regras. E a Bíblia diz que Ele não terá o pecador por inocente. Se você não tiver com a vida em ordem e não estiver disposto
a entrar no esquema do Senhor, como você pode interceder pelo outro se você mesmo não estiver com a sua vida em ordem diante de Deus? Na realidade, não existe nada de graça. Tudo tem preço. Essa salvação que para nós é de graça, não é por obra, mas custou a vida e a obra de Cristo Jesus. Mas Ele não te força nada. O meu conselho para você, começa a orar. Pede para o Senhor te mostrar aonde você está errado. Porque o Espírito Santo é um amigo, Ele não vai te forçar a nada. Se Deus te forçasse, olha, você tem que se converter, senão você vai morrer, porque não sei... Ele estaria errado. Você tem que ir pelas Escrituras, está escrito. Isso não está acontecendo na sua vida. Pergunte para o Senhor onde você tem falhado. Tira o argueiro dos teus olhos, para depois tirar do teu irmão. Eu não posso, na realidade, ir contra a palavra de Deus. Eu não posso forçar a Deus a abençoar alguém que não quer. Ou alguém que quer alguma coisa por outro, mas também não faz a sua parte. Por quê? Repara, dos 5 sentidos que Deus deu ao homem para discernir, que são as entradas da alma, desses 5 sentidos, tanto Deus como o diabo trabalham na vida do homem. Tudo que você vê, que você ouve, que você sente, que você cheira, você apalpa, dentro de você existe o teu ser, que antes mesmo de estar ligado com Deus, você sente e você pode reagir. Se você, tudo que você vê, que você ouve, você sente e tal, você se submeter a Deus, entende? E pedir orientação, Ele vai te dar discernimento. Mas o diabo também. Repara, Deus, à sua vez, Ele diz, o desejar é do homem, mas o realizar é de Deus. O diabo também. Ele faz você desejar. Se você optar por ele, ele entra na tua vida. Então, cabe a cada um de nós discernir o certo e o errado, porque Jesus diz que o que sai da boca do homem é isso que contamina. Então, não esqueça, Deus não pode salvar alguém só porque você quer. Esse alguém tem que ouvir. Esse alguém tem que discernir. Esse alguém tem que optar para que Deus possa operar. Não esqueça, as doenças, os vícios, as drogas, são tudo permitidos por Deus, porque o diabo só vai até onde Deus permite. Mas Deus permite não porque Ele é mau, mas Ele quer que você tome uma atitude diante dEle. Como agir, para que Ele possa operar. É Ele que dá o desejo e como realizar. Deus jamais vai levar uma pessoa para o céu se Ele não quiser ir. Deus não vai correr o risco novamente de levar alguém convertido para o céu. Quem lá no céu discordou, pecou, caiu, trouxe um terço com ele. Quem aqui não se redimir nessa corrida de São Silvestre, que é a nossa vida, na verdade, quem desiste por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de mulher, por causa de homem, por causa de filho, por causa de avó, por causa de tio, quem desiste porque não quer renunciar ao seu próprio eu para se submeter à vontade de Cristo, como ele se submeteu à vontade do Pai, que ele mesmo disse, eu de mim nada posso fazer, não vai ser digno de entrar nos céus. As pessoas estão muito enganadas com respeito ao Senhor. Eles acham que Deus vai levar ele de qualquer maneira. É verdade que ele diz, venha como está. Deus não está perguntando para você se você é boa gente ou se tem que fazer um cursinho de ser boa gente. Ele só pergunta, você quer mudar? Você quer ajuda? Você quer viver daqui para frente uma vida feliz comigo? Quer viver uma eternidade comigo? Ele não joga na cara o que você fez, não importa o que você fez. Não importa o que você é agora. Por quê? Você vai levar para a eternidade o que você viveu aqui. Se viveu uma vida digna, você terá a recompensa, que são os céus, a presença de Deus. Mas se viveu uma vida indigna, e você vier a perecer sem ter se consertado, você estará perdido eternamente. Então, Jesus sofreu a morte eterna para que quem estiver no corpo dele
quando ele vier, seja transformado ou ressuscitado para viver com ele eternamente. Nem o diabo ainda provou a morte eterna. Ele apenas foi tirado dele. A bondade, a misericórdia, o amor, Deus tirou. Mas mesmo o diabo ainda vive com o fôlego de vida que Deus deu para ele. Mas um dia Deus vai requerer. Então, essa segunda morte, ou melhor, a terceira morte, porque existem 3 mortes. O morto-vivo dentro da igreja, que é aquele que faz coisas erradas e o Espírito Santo se retira. Essa morte que nós vivemos, todo mundo, né? E a eterna separação. Então, a morte eterna é a eterna separação de Deus. Até mesmo Satanás ainda vive com a vida que Deus deu para ele. Entende isso? Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos aqueles que deram crédito à tua palavra possam, Pai querido, entender e serem feitos filhos de Deus. Por Jesus.